Bom, moçada, na aula de hoje, nas próximas várias aulas, a conversa é sobre bioquímica. Primeiro grupo de moléculas que a gente vai estudar com vocês, os constituintes inorgânicos da célula. Começando, gente, com a água. Simplesmente, a substância química mais abundante na matéria viva. De longe, a substância mais abundante na matéria viva é a água. Algo em torno de 75 a 85% da célula é água. Sendo que isso aqui explica por que a gente precisa de tanta água no nosso corpo. Porque quando você vai lá procurar vida fora da Terra, né? As possibilidades de vida fora da Terra, a primeira coisa que a gente pergunta é: será que tem água nesse lugar? Quer saber se tem vida em Marte? Será que tem água nesse lugar primeiro? Então, não dá para ver vida sem água. Claro, pelo menos não vida como a gente conhece. Por que, moçada, que a água é tão importante para os seres vivos? Lá vou eu ter que lembrar de algumas propriedades químicas que a água ela apresenta. A água, moçada, ela é hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. E aí, moçada, cada ligação covalente dessas, ela equivale a um par de elétrons compartilhados entre hidrogênio e oxigênio. Aqui eu tenho outra ligação dessas, outro par de elétrons compartilhados. Sendo que no átomo de oxigênio, às vezes em química a gente desenha duas bolinhas de um lado, duas bolinhas do outro. Essas bolinhas equivalem ao que nós chamamos de elétrons livres. Ô, gente, negativo repele negativo. Das poucas coisas que eu lembro de química, física, sei lá que porra de matéria é essa, é que o elétron negativo vai repelir elétrons negativos. Ou seja, esse par de elétrons livres do oxigênio vai repelir os elétrons dessa ligação. Esse par de elétrons livres do oxigênio vai repelir os elétrons dessa ligação. E o resultado é que a molécula de água não é uma linha. A molécula de água, ela é angulada. Então, o que acontece é que esses elétrons livres empurram, devido lá à repulsão eletrostática, o par de elétrons da ligação covalente. Os elétrons livres empurram o par de elétrons da ligação covalente. E a molécula de água, então ela tem um formato angulado. A molécula de água pode ser representada assim, HOH, exatamente devido aos pares de elétrons livres. Eu lembro ainda, né, moçada, que nessa ligação covalente, o par de elétrons compartilhados, os elétrons não são distribuídos equitativamente entre oxigênio e hidrogênio. Por quê? Porque o oxigênio, ele é mais eletronegativo. Em química, né? Eletronegatividade é a tendência a você puxar os elétrons para você. Isso quer dizer que, como o oxigênio é mais eletronegativo, os elétrons dessa ligação ficam mais perto do oxigênio, e eu vou dizer então que o oxigênio tem uma densidade de cargas negativa. É a letra grega delta menos. Isso aqui, moçada, para eu que odeio química, quer dizer que o oxigênio ele é mais ou menos negativo. E se esse par de elétrons está mais perto do oxigênio, que o oxigênio é mais eletronegativo, ele está mais distante do hidrogênio, que o hidrogênio é menos eletronegativo, então o hidrogênio fica mais ou menos positivo. Uma densidade de cargas positivas, a letra grega delta mais, o que quer dizer que o hidrogênio é mais ou menos positivo. A mesma coisa vale para esse lado. Isso aqui é uma ligação covalente, um par de elétrons compartilhados. Esses elétrons ficam mais perto do oxigênio, que fica mais ou menos negativo, ficam mais distantes do hidrogênio, que fica mais ou menos positivo. E o resultado, moçada, é que a molécula de água, se você analisa ela com muito carinho, ela funciona meio que como uma pilha. Ela tem duas metades. A metade de cima, que é o oxigênio, é negativa. A metade de baixo, que são os hidrogênios, são positivas. Para o Landim, que odeia química do fundo do coração, dizer que uma molécula é polar é dizer que ela é que nem uma pilha. Quer dizer que ela tem dois lados. Então, o lado negativo dela é exatamente o átomo de oxigênio. Então, o oxigênio é eletronegativo, puxa os elétrons para ele. Então, os elétrons ficam mais perto dele. Ele fica mais ou menos negativo. E os hidrogênios, o polo positivo. Já que os elétrons estão mais distantes do hidrogênio,
o hidrogênio fica mais ou menos positivo. Essa propriedade se chama de polaridade da água. E, gente, tudo que acontece na água depende da polaridade e de outra propriedade que a água vai ter. Lá vamos nós, lembrando de outra interessante propriedade que a água apresenta. Só que essa outra só dá pra gente ver quando tem uma molécula de água passando do lado da outra. Era uma vez uma água, era uma vez outra água. Estava comentando, moçada, com vocês, que o hidrogênio é mais ou menos positivo, né? Tem hidrogênio, a densidade de cargas positivas. Eu estava comentando que essas duas bolinhas representam um par de elétrons livres. Das outras poucas coisas que eu lembro de química física é que positivo atrai negativo. O que quer dizer? Que toda vez que uma molécula de água chega perto de outra molécula de água, a gente tem que esses elétrons negativos acabam atraindo o hidrogênio positivo. Isso cria uma força de atração. Essa força de atração recebe o nome de ponte de hidrogênio, ou, como tem sido meio que moda, os professores de química chamaram ultimamente, de ligação de hidrogênio aqui na brincadeira. Outra propriedade importantíssima da molécula de água. Notem que a ponte de hidrogênio é uma atração entre o hidrogênio, que ela é mais ou menos positivo, e os elétrons negativos do oxigênio aqui na jogada. Comentário extremamente importante para vocês. A ponte de hidrogênio, ela é fraca quando comparada às ligações covalentes. Aliás, isso aqui é o motivo número 1 de briga entre professores de química e professores de biologia. O professor de química vai lá e diz que a ponte de hidrogênio é forte, aí o professor de biologia vai lá e diz que a ponte de hidrogênio é fraca. Quem é que está certo? Claro que é o professor de química, sempre é o professor de química. Mas na verdade, moçada, não é que a gente da biologia está errado quando diz que ela é fraca. É que a gente está dizendo que ela é fraca quando comparada a uma ligação covalente. E aliás, eu venho bem aqui para o cantinho para fazer uma observação direto das aulas de química. Existem, moçada, vários tipos de ligações químicas. Ligações químicas são intramoleculares. Olha aqui, gente, em português, intra, dentro, moleculares das moléculas. Quando a gente fala nessas ligações químicas que são intramoleculares, você tem lá as ligações covalentes, que podem ser apolares ou podem ser polares. A gente fala das ligações iônicas e daí por diante. Só que em química, além de você estudar as ligações químicas, a gente estuda também um tipo de força chamado de interações intermoleculares. Ó, moçada, olha o nome, inter, entre moleculares, entre moléculas. No caso, gente, uma ligação química é dentro de uma mesma molécula e as interações intermoleculares são entre moléculas diferentes. Em química, vocês vão estudar vários tipos de interações intermoleculares. É o caso, por exemplo, das pontes de hidrogênio. É o caso, por exemplo, de uma interação chamada de dipolo permanente. É o caso lá das forças de Van der Waals. E alguém que esteja assistindo o vídeo e que pensa assim, pô, Landim, eu não estou muito bem em química, eu não lembro muito bem disso. Bom, não se preocupe, nas aulas de química você vai estudar tudo isso bem direitinho. Mas por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Porque eu estou organizando as ligações químicas e as interações intermoleculares, gente, dentro de uma escala de força. Quanto mais para cima, mais fortes. Quanto mais para baixo, mais fracas. E eis o comentário, né? Quando o professor de química diz que a ponte de hidrogênio é forte, é que ele está comparando a ponte de hidrogênio com as outras interações intermoleculares. Ou seja, das interações intermoleculares dessas três, Van der Waals, dipolo permanente, ponte de hidrogênio, a ponte de hidrogênio ela é a mais forte delas. Então, quando a gente fala em interações intermoleculares nas aulas de química, dessas três,
a ponte de hidrogênio ela é a mais forte. Entretanto, na aula de biologia, a questão de biologia, o livro de biologia, não está comparando as interações intermoleculares. Ele está comparando a ponte de hidrogênio com a ligação covalente. E aí, moçada, essa comparação, ela é covarde. Porque ligações covalentes, tanto as apolares quanto as polares, são muito mais fortes do que a ponte de hidrogênio. Então é isso que eu estou dizendo. Quando eu estou falando que a ponte de hidrogênio é fraca, olha que eu até escrevi. Ela é fraca quando comparada a uma ligação covalente. Então, nesse caso, o que a gente vai ter é que a ligação covalente ela é muito mais forte do que a ponte de hidrogênio. Daí a ponte de hidrogênio ela é mais fraca quando comparada com a ligação covalente. Quando eu comparo a ponte de hidrogênio com as outras interações intermoleculares, dessas três, ela realmente é mais forte. Mas comparada com as outras, com as ligações químicas, a ponte de hidrogênio ela é bem mais fraca. Aliás, a ponte de hidrogênio é cerca de 100 vezes mais fraca do que ligações covalentes. Isso aí, moçada, tem uma série de implicações. Por exemplo, já que a ligação covalente ela é muito mais forte, ela não quebra por qualquer besteira. Por exemplo, calor. É muito difícil calor quebrar uma ligação covalente. Ligações covalentes muito mais fortes não quebram com calor. Mas a ponte de hidrogênio, como ela é mais ou menos 100 vezes mais fraca do que uma ligação covalente, o calor já quebra ela. Então, quando eu começo lá a aquecer, o calor vai quebrar a ponte de hidrogênio, mas não vai quebrar as ligações covalentes. Daí, cuidado, muito cuidado. Quando eu estou comentando que a ponte de hidrogênio é fraca, eu estou comparando ela com as ligações covalentes. Uma lembrança, gente, das aulas de química, porque ponte de hidrogênio em biologia não vai aparecer somente na água. Algumas condições para a formação de ponte de hidrogênio, mais precisamente, duas condições para a formação de ponte de hidrogênio. Ou seja, quando é que moléculas vão formar pontes de hidrogênio aqui na brincadeira? Ora, para você formar a ponte de hidrogênio, eu vou precisar, número 1, hidrogênio, né? Óbvio. O hidrogênio ligado covalentemente a um elemento químico bem eletronegativo. Nesse caso, quem é esse elemento bem eletronegativo? Em biologia, basicamente, moçada, oxigênio e nitrogênio. Em química, né? Também vamos falar lá no flúor. Mas como ele não me interessa, gente, para as aulas de biologia, eu falo aqui do que me interessa, oxigênio e nitrogênio. A segunda condição para que você possa formar ponte de hidrogênio diz respeito a um átomo apresentando elétrons livres. E novamente, em biologia, o que me interessa? Um átomo com elétrons livres, o oxigênio ou o nitrogênio. O que quer dizer que para formar ponte de hidrogênio, eu tenho que ter hidrogênio ligado a oxigênio ou nitrogênio, e eu tenho que ter um átomo com elétrons livres, oxigênio ou nitrogênio. Alguns exemplos, né? Pode ser, então, assim, hidrogênio ligado ao oxigênio. Como o oxigênio é mais eletronegativo, o resultado é que o hidrogênio fica mais ou menos positivo. E do outro lado, moçada, um átomo com pares de elétrons livres, como é o caso, gente, do oxigênio. E aí, pontes de hidrogênio podem se formar. Pode ser, entretanto, moçada, de outro jeito, né? Pode ser hidrogênio ligado ao oxigênio. Como o oxigênio é muito eletronegativo, os elétrons ficam perto dele, longe do hidrogênio. Então o hidrogênio fica mais ou menos positivo. E nitrogênio do outro lado. Então pode acontecer desse jeito também a ponte de hidrogênio. Pode ser, né? Hidrogênio ligado a nitrogênio aqui na jogada. De novo, né? O nitrogênio é mais eletronegativo, então o hidrogênio vai ficar mais ou menos positivo, tendo oxigênio aqui do outro lado. Então a gente vai fazer a ligação. E, gente, de novo, hidrogênio ligado
a nitrogênio. O nitrogênio mais eletronegativo, então o hidrogênio fica mais ou menos positivo. Os elétrons ficam mais perto do nitrogênio. Se os elétrons ficam mais perto do nitrogênio, ficam mais distantes do hidrogênio, o hidrogênio fica mais ou menos positivo. E nesse caso, nitrogênio aqui do outro lado. E aí, nós vamos ter ponte de hidrogênio. Daí, em biologia, onde é que eu vou ter ponte de hidrogênio aparecendo significativamente? Então, nós vamos ter ponte de hidrogênio não apenas aparecendo na água, mas também aparecendo em moléculas de proteínas, aparecendo dentro do DNA. Aliás, nós vamos falar um bocadão sobre pontes de hidrogênio ao longo lá das nossas aulas de bioquímica. Então, ponte de hidrogênio pode acontecer nessas situações em biologia. Hidrogênio ligado ao oxigênio, oxigênio do outro lado. Hidrogênio ligado ao oxigênio, nitrogênio do outro lado. Hidrogênio ligado a nitrogênio, oxigênio. Hidrogênio ligado a nitrogênio, nitrogênio. Então, em todos esses casos, posso ter a formação de pontes de hidrogênio. Muito bem. Acabei, né, moçada? Que eu acabei me metendo um pouquinho lá em algumas conversas sobre química. E, na verdade, eu meio que continuo conversando sobre química com vocês. Mas para falar sobre algumas propriedades que a água possui. Então, algumas propriedades que a água apresenta, relacionadas com química, relacionadas com física. Lá vamos nós, a água apresenta uma alta capacidade de coesão. Gente, coesão é uma propriedade pela qual uma molécula atrai outra molécula idêntica. Ou seja, água atrai água. Nesse caso, gente, a água atrai água por causa de pontes de hidrogênio, né? Toda vez que uma molécula de água passa perto da outra molécula de água, o hidrogênio mais ou menos positivo puxa os elétrons negativos, isso leva a força de atração. E qual é a consequência disso que me interessa? Pelo fato da água atrair água, isso mantém a água no estado líquido. Aliás, né? Porque mesmo, gente, que a água é líquida, das aulas de química, física, sei lá que porra de matéria é essa, qual é a mesma diferença entre sólido, líquido e gasoso? Sólido, gente, é quando as partículas estão super compactadas, elas estão super próximas umas das outras. Líquido é quando as partículas estão menos compactadas. E gasoso é quando as partículas estão menos compactadas ainda. Moléculas pequenas como a água, elas tenderiam a ser gasosas, né? Você pega moléculas pequenas, peso molecular da água, peso molecular da água, ele é 18. Pega, por exemplo, gente, carinhas como é o caso de amônia, carinhas como é o caso de O2, de N2. Peso molecular da amônia, 17. Do O2, 32. Do N2, 28. Ou seja, carinhas que têm um peso molecular pequenininho, eles tendem a ser gasosos. Então, a gente tem que a amônia é um gás, O2 é gás, N2 é gás, e aí vai. Entretanto, pelo peso molecular da água 18, olha que a água é mais leve do que o O2, é mais leve que o N2, e apesar disso, a água é um líquido. O que justifica isso? Pontes de hidrogênio. Então, nesse caso, moçada, o que vai acontecer é que, como cada molécula de água atrai outra molécula de água, a água ela faz muitas pontes de hidrogênio. Isso quer dizer que a água não chega a ser sólida, né? Mas como cada molécula de água atrai outra molécula de água, que atrai outra molécula de água, a água não fica um gás, ela fica em estado líquido. Então, moléculas de peso molecular semelhante, como a amônia, é um gás. De peso molecular, às vezes até maior, como a 2 e N2, são gases. Por quê? Coesão pequena. Ou não forma pontes de hidrogênio, ou tem poucas pontes de hidrogênio, é um gás. A água, apesar do peso molecular pequenininho, ela é um líquido devido à alta coesão que a água tem. Então, por que me interessa a água apresentar uma alta coesão? A água se mantém no estado líquido. Água atrai água. Uma observação que vai ser melhor estudado nas aulas de botânica é que o fato de a água ter um alto estado de coesão facilita a subida
de seiva bruta. Seiva, né, moçada? Na planta ela tem um papel de carregar nutrientes, e em relação aos vegetais, a gente tem que a seiva bruta, ela vai do solo até as folhas. Então a seiva bruta, ela sobe do chão para as folhas contra a gravidade. Como é que nós temos, moçada, a subida de seiva bruta? A ideia que explica isso se chama tensão, coesão de Dickson. Em aulas de botânica lá no futuro, a gente conversa melhor sobre essa história, mas como é que eu posso adiantar para vocês a conversa? A folha está o tempo inteiro perdendo vapor de água. Ela perde vapor de água através de uma atividade na planta chamada transpiração. Enquanto você transpira líquido, a planta transpira vapor. E no que a planta transpira vapor, a água sai. Acontece que a saída de água puxa outras moléculas de água. Então, quando a água sai na transpiração, ela puxa outras moléculas de água. E, gente, em física, uma força que puxa se chama de tensão. Então, tensão é uma força que está puxando. Tem isso aqui, a força de tensão. Acontece aqui, a primeira molécula de água que sai, puxa a segunda. Só que a segunda faz pontes de hidrogênio com a terceira. E daí com a quarta. E daí com a quinta. E daí com a sexta. E daí, reticências, até puxar uma molécula de água que está lá no chão, fora da planta. E o resultado, moçada, que não apenas a gente ajuda na absorção de água por parte da planta, como a gente vai fazendo a seiva bruta subir. Ah, a propósito, né? Uma molécula de água puxa outra molécula de água através de pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio, exatamente a coesão. Então, o nome do processo, tensão, coesão de Dickson, né? A tensão, toda vez que você perde água na forma de vapor na planta, saída de água puxa outras moléculas de água, tensão. Primeira molécula que sai, puxa a segunda pela força de tensão. A segunda puxa a terceira, devido à coesão às pontes de hidrogênio, que puxa a quarta, a quinta, a sexta, até puxar uma do solo. Inclusive, a água como um todo acaba subindo contra a força da gravidade. Então, a coesão ajuda a explicar como isso funciona. Existe coesão, existe outra propriedade interessante da água, que vai ser a alta tensão superficial. Alta tensão superficial, ela tem a ver com a coesão, e nesse caso, é exatamente a formação de uma película superficial, difícil de ser rompida. De uma película superficial, difícil de romper. Ô, Polandino, não deu para entender porcaria nenhuma. Beleza? Lá vamos nós dar uma olhada nisso, né? Você pega, por exemplo, lá, moçada, um recipiente com água, e na superfície da água, eu tenho as moléculas de água, sendo que cada molécula de água faz pontes de hidrogênio com 4 outras moléculas de água. Isso vai formando uma rede de água aqui em cima. Uma ponte de hidrogênio é fraca quando comparada às ligações covalentes. Mas é que nem um fio de cabelo, né? Eu puxo um fio de cabelo seu, um só, eu arranco fácil. Se eu pego vários e puxo, eu não consigo arrancar nem a pau. Quando eu somo vários fios de cabelo, se torna uma força significativa. Uma ponte de hidrogênio é fraca, mas quando eu tenho uma, duas, várias, forma uma rede, uma força significativa, difícil de romper. Chega ao cúmulo, né, moçada? Que alguns insetinhos, eles conseguem caminhar sobre a água. Eles são chamados de insetos Jesus, aquela passagem lá da Bíblia, né? Em que Jesus caminha lá sobre a água. E como é que o inseto Jesus consegue caminhar sobre a água? Simples. O inseto Jesus, ele é muito leve e o peso do inseto não é suficiente para quebrar as pontes de hidrogênio da película superficial. Daí, moçada, o inseto caminha de boa sobre a água. Claro, né? Você é muito pesado e você já não consegue andar sobre a água, né, gente? Se você inventar de ficar aqui em cima da água, você vai quebrar as pontes de hidrogênio,
seu peso é maior do que a força de coesão da água, do que a força das pontes de hidrogênio, quebra a película superficial, quebra a tensão superficial e você afunda. É claro que para criaturas muito grandes, que nem a gente, a tensão superficial não conta tanto. Mas você tem que lembrar que uma célula é microscópica. E em nível microscópico, a tensão superficial se torna uma força significativa. Então a célula que é feita de água, a superfície dela naturalmente é difícil de quebrar. Exatamente devido à alta tensão superficial. Mas uma propriedade que a água apresenta uma alta propriedade de adesão. Se coesão é quando a molécula atrai outra molécula igual, adesão é quando a molécula atrai outra molécula diferente. Então, coesão é quando uma molécula atrai outra molécula. Água atrai água. Adesão é quando a molécula atrai outra molécula diferente. A água atrai outra molécula diferente dela, desde que seja polar nesse caso. A propósito, né? Quando eu falo em água atrair outra molécula polar, pega por exemplo aqui, gente, na brincadeira, que açúcar é polar. Na minha cabeça de eu odeio química, uma molécula polar, ela é uma pilha. Ela tem um lado positivo, ela tem um lado negativo. E o resultado, toda vez que a gente coloca água com açúcar, a água também é uma pilha. O lado negativo da água é atraído pelo lado positivo do açúcar. O lado positivo da água é atraído pelo lado negativo do açúcar. Ou seja, a gente tem, moçada, uma força de atração chamada dipolo permanente, que ajuda, moçada, a água a atrair o açúcar polar. Negativo da água com positivo do açúcar, positivo da água com negativo do açúcar. Né? As pontes de hidrogênio também contribuem para a adesão em vários casos, como é o caso aqui do açúcar. Sendo que eu acabo formando, ao redor da molécula de açúcar, uma camada de água chamada de camada de solvatação. Camada de solvatação, ela vai aparecer várias vezes ao longo do curso, né? Uma camada de água ao redor de moléculas polares, ao redor de moléculas eletricamente carregadas, então de moléculas polares ou de moléculas eletricamente carregadas, e muitos fenômenos fisiológicos têm a ver com a camada de solvatação, com essa camada de água. Por que a água ela atrai moléculas polares, mas não atrai moléculas apolares? Ora, por exemplo, um lipídio. Ó, gente, o lipídio é apolar. Na cabeça do Landim de eu odeio química, apolar quer dizer que não é uma pilha. Não é uma pilha. Não tem lado positivo, não tem lado negativo. O resultado, se não tem lado positivo, se não tem lado negativo, onde é que a água vai segurar? Se tivesse um lado positivo, o lado negativo da água iria ser atraído. Se tivesse um lado negativo, o lado positivo da água seria atraído. Entretanto, o lipídio apolar não tem positivo, não tem negativo, então não atrai. Aliás, a adesão, ela tem uma consequência. A consequência da adesão é exatamente que a água apresenta um alto poder de dissolução. Quando a gente fala que a água apresenta um alto poder de dissolução, isso quer dizer, moçada, nesse caso, que a água é o solvente universal para substâncias polares. O bom e velho semelhante dissolve semelhante. Como a água é polar, ela vai lá e é solvente para substâncias polares, ok? Pausa para eu me meter na matéria alheia. Né? Por que semelhante dissolve semelhante? Por que polar dissolve polar? Gente, muito mais fácil que o nome dissolver é o nome misturar. Quando eu falo que açúcar dissolve em água, açúcar mistura com água. E no nosso dia a dia, na nossa linguagem cotidiana, a gente usa muito misturar com o sinônimo de interagir. O Landim se mistura bem com as pessoas. O Landim interage bem com as pessoas. Então a gente usa misturar como interagir. E é exatamente isso. Sabe por que semelhante dissolve semelhante? Porque semelhante interage com semelhante. Quando eu pego polar com polar, o negativo de uma molécula polar interage com a positiva da outra,
o positivo de uma molécula polar com o negativo da outra. Se interage, mistura, dissolve. Por isso que semelhante dissolve semelhante. Quando a gente fala em substâncias polares, é o caso, por exemplo, moçada, de açúcares, de proteínas, de DNA e daí por diante. Sendo que, por que polar não dissolve apolar? Porque não interage. Porque o lipídio apolar não tem um lado positivo ou negativo onde a água possa se segurar. Como não interage, não dissolve. A propósito, né? Por que a membrana celular tem que ser de lipídio? A membrana da célula, ela é basicamente de fosfolipídios e proteínas. Principalmente fosfolipídios, ou seja, lipídios. Por que, moçada? Se a membrana fosse de açúcar, de proteína sozinha, a membrana ia dissolver na água. No que eu colocasse a célula na água, a célula iria se dissolver, a membrana iria se desfazer, o lado de dentro da célula ia misturar com o lado de fora, adeus homeostase, adeus célula. Né? Daí, de propósito, a gente tem que a água dissolve quase tudo. Ela dissolve substâncias polares, a maioria das moléculas dentro das células. Entretanto, lipídios não, porque lipídios são apolares. Não por acaso, a membrana é de lipídios, para a membrana não ser dissolvida. Consequências da água tem um alto poder de dissolução. Já que a água tem um alto poder de dissolução, a água é meio para reações químicas. Toda reação química que acontece num ser vivo acontece em meio aquoso, e a água, moçada, ela é meio para transporte de substâncias. Quer carregar alguma coisa? Jogue na água. Não por acaso, se você quiser carregar alguma coisa no corpo humano, jogue no sangue, que o sangue carrega. Sangue é a base de água. Na planta, jogue na seiva, que a seiva é a base de água. Aliás, até comentando que para a gente poder ter o mecanismo do transporte de seiva bruta, para a seiva bruta aí, da raiz até as folhas contra a gravidade, né, a água da seiva vai sendo carregada. Quando a água vai sendo carregada, substâncias dissolvidas vão sendo carregadas juntas. Ou seja, para a gente poder carregar alguma coisa, jogue na água, que a água carrega. Então a água, meio para reações e meio para transporte de substâncias.